Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos aqui para mais uma aula de matemática. Quem vos fala é o professor Antônio Paulo, professor de matemática aqui do Centro de Mídia do Amazonas, e vou trazer para você um tema muito importante, muito interessante na aula. Vejam só, aula de número 4, objeto de conhecimento. Análise das representações algébricas e gráficas de funções, identificando o domínio de validade, imagem, contradomínio, crescimento e decrescimento de uma função definida por uma ou mais sentenças. Detalhamento, representações gráficas, crescimento e decrescimento de uma função. Muito bem, alunos, sei que você quer aprender um pouco mais sobre função, então vem comigo para a aula. Muito bem, alunos, tem aqui um tema muito importante para abordarmos, o estudo de funções. Então, vamos aqui comigo aqui na nossa primeira cartela da aula. Bom, pessoal, crescimento e decrescimento de uma função. O gráfico de uma função é uma representação que nos permite analisar o comportamento da função, mostrando qual é a relação existente entre os valores do domínio e do contradomínio da função. Bom, vamos continuar porque vamos começar com uma situação problema bem interessante. Olha só, olha o que diz a questão. Um reservatório contendo 500 litros de água dispõe de uma válvula na sua parte inferior. Um dispositivo foi utilizado para registrar o volume de água a cada instante, a partir do momento em que a válvula foi aberta. Os valores obtidos durante o experimento permitiram construir o gráfico do volume de água em litros em função do tempo em minutos. O gráfico a seguir mostra a evolução da quantidade de água em um reservatório. Observe aqui o gráfico. Olha só. Eis aqui o gráfico que mostra a situação, o problema aí da água no reservatório. Tudo bem? Então, vejam só aqui. Ó. Quais as variáveis envolvidas? Primeira coisa, quais são as variáveis envolvidas? Meus queridos alunos, na nossa questão, as variáveis envolvidas é volume e tempo. Lembrando que o volume está em litro e o tempo em minuto. Essas são as variáveis envolvidas na nossa questão. Tá legal? Bom, vamos continuar. Né? Tem aqui mais uma situação para a gente responder aqui diante dessa situação problema. Veja, o volume de água permaneceu constante no reservatório? E aí, o que você acha? De acordo com a linha que representa a quantidade de água, a linha do gráfico que representa a quantidade de água, o volume de água permaneceu constante? Bom, meus queridos alunos, para que o volume de água tivesse permanecido constante, seria necessário que o gráfico da nossa função, olha só, imagina só que aqui eu tenho o eixo Y e aqui o eixo X, ó, que o gráfico da função fosse uma linha paralela ao eixo X. Tipo essa pessoa vai colocar aqui, ó. Bom, mas não temos isso, nós temos no gráfico, na verdade, uma linha curva, né? Ela vai aqui decaindo. Então, a resposta, meus queridos alunos, o volume da água permaneceu constante no reservatório? A resposta é não. O volume de água não permaneceu constante no reservatório e eu já mostrei para você por quê, né? Mas vamos reforçar aqui, ó, porque, ó, perceba que nós temos aqui uma linha que vai decaindo, né? Que vai diminuindo aí a quantidade de água aí nesse reservatório. Então, ela indica que está sendo reduzida a quantidade de água nesse reservatório em função do tempo. Bom, continuando, após 10 minutos, qual o volume de água existente no reservatório? Bom, após 10 minutos, olha só aqui, o professor vai mostrar para você uma situação bem interessante. 10 minutos está bem aqui, ó. 10 minutos. Qual o volume de água? Olha só, vamos conferir bem aqui, ó. Ah, o volume de água no reservatório, nesse caso, é 200. Ó. Então, após 10 minutos, o volume de água no reservatório é igual a 200 litros. Assim como temos aqui no nosso gabarito com a resposta. Após o tempo de 10 minutos, o volume de água existente no reservatório é de 200 litros. Tudo bem? Bom, tem ainda uma letra D, ó, com relação ainda ao gráfico. Em quanto tempo o reservatório foi esvaziado? Bom, pessoal, perceba o seguinte, no eixo X, que é o eixo X aqui, ó, que no nosso caso representa aqui o tempo, ele representa o tempo que o reservatório
demorou para ser esvaziado, tá legal? Então, olha só, aqui quando aqui for zero, quer dizer que o volume do reservatório é zero e o tempo aqui então é 35. Então, quanto tempo foi para que o reservatório esvaziasse? Seria então 35 minutos. O reservatório foi esvaziado em 35 minutos, o professor já mostrou também para você. Bom, e na letra E, qual o significado do intercepto vertical e do intercepto horizontal? Bom, alunos, quando ele fala intercepto, está dizendo o local onde o gráfico toca o eixo horizontal e toca o eixo vertical. Tá legal? Então ele está falando desses locais aqui, ó. Qual é o significado desse ponto aqui e desse outro ponto aqui, ó. Qual é o significado? Olha só. O intercepto vertical, capacidade máxima do reservatório, ó. 500 litros, ó. Intercepto vertical, capacidade máxima, e o intercepto horizontal, tempo máximo para o reservatório esvaziar. Qual foi o tempo máximo para o reservatório esvaziar? O tempo máximo foi de 35 minutos. Tudo bem? Bom, disse isso para a gente começar a perceber essa relação aí entre o domínio, né, de um gráfico, de uma função. Agora veja só o que nós temos aqui, ó. Temos aqui, ó, uma situação mais analítica falando do crescimento e o decrescimento de uma função em relação ao seu domínio. Lembrando que o domínio é exatamente os valores que estão representados no eixo x. Tudo bem? Então, alunos, uma função f é crescente em um intervalo i do seu domínio se somente se, para quaisquer valores de x1 e x2, nesse intervalo com x1 menor do que x2, tem-se f de x1 menor do que f de x2. Bom, veja comigo aqui na imagem para a gente perceber essa situação. Olha só, no intervalo, alunos, entre os pontos A e B aqui no gráfico, ó, nesse intervalo, nós estamos dizendo que essa função é crescente, tá legal? Lembrando que no plano cartesiano, os números aumentam no sentido aqui do x, os números aumentam da esquerda para a direita no eixo x, e os números aumentam, como se pode dizer, de baixo para cima aqui no eixo y, tá bom? No sentido que o professor está sinalizando, no sentido da seta. Os números aumentam nesse sentido e aumentam também aqui neste sentido. Então, dito isto, pessoal, perceba o seguinte, ó, que nesse intervalo do ponto A até o ponto B, ó, nós podemos dizer que esse gráfico, essa função, ela é crescente, porque para todos os valores do x1, ó, para qualquer valor de x1 menor do que x2, o valor de f de x vai aumentando. Aumenta o valor do x, também aumenta o valor do y. Por isso nós dizemos que essa função é uma função crescente. Tá legal? Vamos ver outra situação analítica aqui, ó, para a função decrescente. Uma função f é decrescente em um intervalo i do seu domínio, se somente se para quaisquer valores de x1 e x2, nesse intervalo com x1 menor do que x2, tem-se f de x1 maior do que f de x2. Bom, para você perceber bem o que o professor falou, pensa aqui comigo. Do intervalo aqui, ó, olha para cá, do ponto B, aqui no nosso gráfico, até D, ó, nesse intervalo nós consideramos que essa função ela é decrescente, tá legal? Por quê? À medida que aumenta o valor do x, ó, aqui no domínio, aumenta o valor do x, por consequência o valor do y, o valor do f de x1, f de x2 vai diminuindo. Tá legal? Temos aqui x1, f de x1, aumentei x2, ó. Perceba que o valor de f de x2 vai se tornando menor. Tá legal? Então, aumenta no domínio, aumenta o valor do x, no nosso eixo y, o valor da função, né, f de x1, x2, x3, x4, x5 vai diminuindo. Tudo bem? Bom, continuando ainda essa ideia, a interpretação analítica do crescimento e decrescimento de uma função, temos ainda a função constante. Essa aí é a mais tranquila que tem. Quando uma função não é crescente nem decrescente, ou seja, ela é uma função constante. Sempre que aumentamos ou diminuímos o valor do x, permanece o y permanece constante. Bom, a ideia é o seguinte, pessoal. Pode aumentar o valor do x. Mas se aumentar o valor do x, perceba que o valor da função é sempre 2. Ó. Se x for menos 2, ó, o valor da função vai ser 2. Se for menos 1, o valor da função é 2. E se for 1, o valor da função é 2. Quer dizer que, no nosso caso, independentemente do valor do x, quer dizer, independentemente do valor do domínio da função, nós vamos estar sempre tratando
de uma função constante. Por quê? Aumenta o valor do x, como você viu aí na imagem, porém, o valor do f de x, que é o valor do y da nossa função, vai continuar sendo sempre o mesmo. Tudo bem? Bom, então fechamos aqui a ideia analítica aí, né, da função crescente, decrescente e constante. Agora a gente vai continuar aqui o nosso tema da nossa aula, mas com outras situações aqui para você perceber. Vejam só aqui, ó. As funções representadas pelo gráfico abaixo têm domínio e contradomínio reais. São funções reais. Bom, alunos, essa função que você tem na tela, nós dizemos que essa função ela é uma função crescente. Esta reta representa uma função crescente. E olha só, quanto maior for o valor do x, maior será o valor do y. E aí marca bem para a característica, alunos, né, da função crescente. Ó. Tá legal? Marca bem pela maneira como ela se apresenta aí no plano cartesiano, que isso também ajuda a você perceber quando a função é crescente, tá bom? Além de você ter essa percepção visual, tem que ter clareza também na definição, que o x aumenta e o y também aumenta. Tudo bem? Veja só a outra cartela que nós temos. Uma função também pode ser decrescente. Tá legal? Então, olha só. As funções representadas pelo gráfico abaixo têm domínio e contradomínio reais e agora essa função ela é decrescente. Esta reta representa uma função decrescente. Quanto maior for o valor do x, menor será o valor do y. E olha só a característica aí da função decrescente. Olha como ela se posiciona aí no gráfico, como o gráfico da função se posiciona aí no plano cartesiano. Tudo bem? Então isso nos faz também perceber que essa função é crescente, tanto visualmente quanto analiticamente. Quanto maior o valor do x, menor será o valor do y. Olha outro exemplo aqui também. Ó. Temos aqui uma parábola, né? Nossa velha conhecida aí, a representação de uma equação do segundo grau. E olha só, essa função ela é crescente para um determinado intervalo do domínio e ela é decrescente para outro determinado intervalo. Tem que marcar bem essa situação. Ó. Ela é crescente nesse intervalo que o professor está sinalizando aqui. Ó. Então, ela é crescente para x menor do que zero. Ela é crescente para x menor do que zero. Para qualquer valor x menor que zero, ela é crescente. Porém, ela é decrescente para os valores maiores ou igual a zero. Bom, tudo bem. Para valores menor ou igual a zero, ela é crescente. E para os valores para os valores maior ou igual a zero, ela é decrescente. Aí, assim como o professor sinalizou. Mas tem outro exemplo também aqui, olha só, de uma outra parábola. Só que ela está com a concavidade agora voltada para cima. Neste caso, a função é decrescente para x menor ou igual a zero. Ela decresce para esse intervalo aqui, ó. Decresce para x menor ou igual a zero e ela cresce para os valores, ó, para qualquer valor de x maior ou igual a zero, ela será então crescente. E agora é a nossa hora aqui, ó. Vamos praticar. Observe o gráfico e indique os intervalos do domínio, nos quais a função f de r em r representa no gráfico. É crescente, decrescente e constante. Não é crescente nem decrescente, claro, a constante tem essa característica de ser nem crescente e nem decrescente. Bom, meus queridos alunos, nesse momento nós vamos observar duas situações aqui. Ó. Primeiro, tem a percepção de que quando a função é decrescente, é como se ela estivesse descendo no plano cartesiano. Tudo bem? E quando a função é crescente, dá a ideia de que ela está como se fosse subindo no plano cartesiano. Essa é uma característica visual. E quando ela for constante, né, aquele intervalo que ela é constante, aquele intervalo já vai estar lá uma reta paralela ao eixo x, paralelo ao eixo horizontal. Tudo bem? Então, ó, vem comigo aqui para a gente identificar, né, nesses gráficos os intervalos do domínio onde a função é crescente, decrescente ou constante. Vem aqui comigo na cartela. Vejam, ela é decrescente nos intervalos para x menor que menos 1. Olha o que o professor falou para você, ó. Ela decresce nesse intervalo até aqui. Ó. Então, ela é decrescente para x menor do que menos 1. Certo? E ela também é decrescente em um outro intervalo. Ela decresce nesse intervalo bem aqui também. Ó.
certo? Nesse intervalo ela também decresce. Quais os valores do domínio onde ela decresce? Ela decresce nesse intervalo aqui. Ó. Isso vai sinalizar aqui na nossa cartela. Nesse intervalo, ela também decresce, por isso nós dizemos que ela é decrescente para x maior que 1 e menor do que 3. Certo? Pois dentro destes, quanto maior o valor de x do domínio, menor é o valor do y. Certo? Então, nesses intervalos que o professor sinalizou aqui, são todos os valores menores, né, do que menos 1 e todos os valores que são maiores do que 1 e menor do que 3. Nesses intervalos ela é decrescente. Certo? Bom, e quais intervalos essa nossa função ela é crescente? Lembra aquela ideia de que ela está subindo, né? Crescente vai ter que nos transmitir essa ideia de que está subindo. Então, olha só, nesse intervalo o professor vai sinalizar aqui, ó, nesse gráfico, para esse gráfico, nessa parte do gráfico aqui, nesse intervalo ela será crescente, certo? Então, ela vai ser crescente, ó, nesse intervalo o professor vai sinalizar aqui, ó, do menos 1 até o número, perdão, do menos 1 até 1, vou voltar aqui, pessoal, desculpa. Vou marcar certinho aqui, ó, do menos 1 até o 1. Ó. Nesse intervalo, essa função será crescente, tudo bem? Para esse, qualquer valor de x entre que seja maior que menos 1 e menor do que 1, essa função será crescente, certo? Vamos continuar a análise do nosso gráfico, porque tem uma outra situação aqui. Em qual intervalo, então, essa função é constante, pessoal? Lembra? O professor falou para você, constante naquele intervalo onde tem a ideia de uma reta paralela ao eixo x, certo? Então, nesse caso, para esse gráfico será constante, ó, daqui em diante, ó, tende ao infinito, tá bom? Daqui em diante ela será constante. Então, nesse caso, nós vamos dizer que esta função ela é constante para os intervalos a contar do número 3, ao contar do valor 3 do domínio. Então, para a direita, então, nós dizemos a seguinte linguagem, ela é constante para um domínio, né, igual para um domínio x maior que 3, certo? Qualquer valor de x maior do que 3, para esse nosso exemplo, essa nossa função aí será constante. Beleza? Bom, espero que você esteja aí compreendendo, ó, como é que a gente identifica aí, lembrando que como nós estamos tratando aqui do domínio da função, né, e nós estamos dizendo para vocês os valores do domínio. Lembrando que os valores do domínio são os valores referentes ao que está no eixo x. Tudo bem? Então, são esses valores que nós estamos aqui estabelecendo para quais valores do domínio, para quais valores de x, essa função é crescente, decrescente ou constante, como nós vimos até aqui no nosso exemplo. Beleza? Bom, se você ainda tem dúvida em identificar qual intervalo do domínio a função é crescente, decrescente ou constante, vou trazer mais uma situação aqui para a gente praticar. Presta atenção que você agora vai pegar de uma vez por todas essa ideia aí de definir qual o valor do domínio, quais os valores do domínio para o qual a função é crescente, decrescente ou constante. Bom, pessoal, considere a função h cujo gráfico está apresentado a seguir. Só quero chamar a atenção para um pequeno detalhe aqui, tá, pessoal? Quando no nosso gráfico nós tivermos, olha só, aqui nessas extremidades, vamos dizer, como encerra aqui a parte da função onde ela é decrescente ou crescente, quando tivermos esses pontos aqui, ó, esse ponto não está referenciando a ponto necessariamente. No gráfico, ele está dizendo para nós que o intervalo aqui ele é fechado, que quer dizer que o número da sua extremidade faz parte do intervalo. O que isso quer dizer em outras palavras? Quer dizer que agora nós vamos usar apenas o sinal de maior ou menor. Nós não precisamos usar o sinal de maior ou igual ou menor ou igual. Por quê? Porque agora a extremidade faz parte do intervalo da nossa função. Certo? E aí, pessoal, olha só. Temos esse gráfico. Aí de você já concordar comigo na seguinte situação. Ó. Nesse intervalo aqui, ó, a função é decrescente. Nesse intervalo que você está sinalizando aqui, ela é constante. Para esse outro intervalo aqui, ó, ela é crescente. Ó, aqui a função é crescente e aqui ela decresce novamente.
Certo? Dito isto, vamos responder aqui as perguntas. Temos umas perguntinhas aqui para a gente responder. Para qual intervalo a função é crescente? Ela é crescente. Vamos olhar no gráfico? Ela é crescente? Crescente, vamos lá. A pessoa vai pegar aqui. Ela cresce no intervalo de 1 até o 3. Ó. Concorda comigo? De 1 ao 3, essa função ela é crescente. Certo? Então, como é que a gente escreve a resposta para essa situação? Para qual intervalo ela é crescente? Então, ela é crescente, olha só como é que a gente escreve. Ela é crescente para o domínio igual para x maior ou igual a 1 e x menor ou igual a 3, tá legal? Então, ela é crescente para esse intervalo. Bora olhar aqui no gráfico, só para finalizar. Para x maior ou igual a 1 e x menor ou igual a 3, para esse intervalo do domínio, a nossa função é crescente, certo? E para qual intervalo, então, a nossa função é decrescente? Bora olhar aqui no gráfico? Vou sinalizar aqui com a cor azul, a parte decrescente, tá bom? Então, olha só, ela decresce do menos 2 até o infinito. Ela é decrescente e também ela é decrescente aqui nesse outro intervalo aqui, ó. Ela decresce nesse intervalo que o senhor sinalizou aqui de azul. Do 3, do número do valor x igual a 3, até o infinito. Então, olha aqui a nossa resposta. Ela decresce nos intervalos para x menor ou igual a menos 2 e para x maior ou igual a 3. Bora voltar aqui no gráfico, só para finalizar, para você compreender direitinho. Ó, ela decresce para x menor ou igual a menos 2, como nós temos aqui, e para x maior ou igual a 3, certo? Tem mais uma situação aqui. Para qual intervalo a função é constante? Bora olhar aqui no gráfico? Ela é constante nesse intervalo, o professor vai sinalizar aqui com uma outra cor aqui, ó. Para esse intervalo aqui, ó. Para esse intervalo aqui, ó, a função é constante. Do número menos 2 para x maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 1. Então, vamos aqui na nossa resposta da nossa questão. Podemos dizer, então, que a função é constante para x, olha como ela escreve, para x maior ou igual a menos 2 e x menor ou igual a 1. Tudo bem? Espero que você esteja compreendendo essa linguagem com a linguagem que nós utilizamos aí para representar os intervalos da função, tá bom? Da função onde ela é crescente, decrescente ou constante. Bom, pessoal, tem mais uma situação, problema aqui, que é para não ficar nenhuma dúvida, né, com relação a identificar o domínio e o contradomínio aí de uma função. Quando o domínio de uma função, quando ela é crescente, decrescente ou constante. Bom, e aí temos aqui, olha só, vamos praticar. Olha a situação. Luísa realizou um treino pensando em acompanhar seu desempenho. Vamos lá. Luísa realizou um treino pensando em acompanhar seu desempenho. Ela utilizou um aplicativo de smartphone para gerar o gráfico da velocidade aproximada, y, em km por hora, alcançada durante o treinamento em função do tempo aproximado x, em minuto, de duração do treino. Observe a série gráfica apresentado por esse aplicativo. Bom, o gráfico, pessoal, ele vai apresentar para a gente, né, exatamente o movimento aí dos treinos que a Luísa fez, certo? E aí agora nós vamos analisar para qual intervalo, né, esse gráfico nos dá. Ele é crescente, ele é decrescente, ou até mesmo ele é constante, certo? Então vem aqui comigo na nossa primeira questão sobre a situação problema. Qual o domínio da função? Pessoal, ele não quer saber aqui para qual domínio é crescente, decrescente ou constante, quer saber o domínio total da função. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele quer que você diga para qual o valor de x a função é definida. Em outras palavras, para qual valor de x a função existe, certo? E aí você há de você perceber o seguinte, ó, o gráfico da nossa função, ó, ele começa para um domínio igual a 0 e vai até um domínio menor ou igual a 20. Por que menor ou igual? Porque eu percebo aqui, ó, bolinha fechada, temos aqui a representação de que o intervalo faz
faz parte aí do domínio, tá legal? Então, qual o domínio da função? Qual o domínio da função? Podemos dizer da seguinte maneira. O domínio da função é um valor de x. Vamos trocar a nossa cor do pincel aqui para vermelho. É um valor de x, tal que ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 20. Olha como é fácil para colocar. Ó. Beleza? Então, temos aí ó, o domínio da função, x maior ou igual a 0 e menor ou igual a 20. Ó. Olha a letra B, o que diz a letra B? Vem comigo aqui. Ó. Os intervalos do domínio em que a função é crescente. Pessoal, olhando para o gráfico, a função é crescente nesse intervalo aqui, tá legal? Nesse intervalo. Qual o valor do domínio da função onde essa função é crescente? Vamos falar os valores do x. Olha só, o domínio é isso. Vamos falar os valores de x pelos quais essa função é crescente. Olha como é tranquilo para você identificar. Ó. E já escrever na linguagem, né, do intervalo. Você pode fazer da seguinte maneira. Ó. Ela é crescente, ó, um intervalo para os valores de x, olha só, maior ou igual a 5 e menor ou igual a 15. Ó. Certo? Para esse intervalo, a função é crescente. Certo? Bora aqui. A gente tem aqui a resposta aqui bem bonitinha para você. Para x maior ou igual a 5 e menor ou igual a 15. Assim como o professor mostrou aqui para você. Certo? Vamos continuar porque tem ainda a letra C. O que nos aguarda aqui na letra C. Ó. Analisando o gráfico, determine os intervalos do domínio em que a função é decrescente. Olha só, aqui agora, no intervalo que ela é decrescente. Olhando para o gráfico, qual parte do gráfico ela é decrescente? Meus queridos alunos, vocês já sabem que esse intervalo aqui, ela é nesse intervalo, nesse gráfico aqui, ó, que é nesse intervalo aqui, ela é crescente. Olha para cá, ó, que aqui ela é constante. Lembra? Eu falei para você no início da aula. Falei para você que constante dá a ideia de uma reta paralela ao eixo x, certo? Então ela decresce justamente aqui, ó. Nesse intervalo essa função é decrescente. Quer dizer, para qualquer valor de x, a metro x aumenta, nesse intervalo o y diminui. Bom, então, qual é o intervalo? O intervalo nós vamos falar tendo como referência o eixo x. E olha só, começa onde? Olha como a gente escreve. Coloca o x aqui no meio. Ó. X é maior ou igual a 15 e menor ou igual a 20. Ó. Então, nesse intervalo, essa nossa função ela será decrescente. Então, temos aí a resposta aí, ó, bonitinha aí para você. Analise. Resposta para x maior ou igual a 15 e menor ou igual a 20. Nesse intervalo do domínio, então, a nossa função é decrescente, certo? E tem ainda a letra D. Analisando o gráfico, determine os intervalos do domínio em que a função f é constante. Meus queridos alunos, vou sinalizar para você aqui no gráfico. Aqui nós temos uma parte da nossa função, onde essa função tem a característica de uma função constante. Então, qual é o intervalo? E você vai olhar para cá, para o domínio, para o x da nossa função. Qual é o intervalo onde essa função é constante? E aí você faz o seguinte, ó. Olha como é fácil para escrever. Coloca o x aqui, nós vamos estar falando do x. Ó. Ela será constante no intervalo x maior ou igual a 0 e x menor ou igual a 5. Nesse intervalo aí nós vamos dizer então que a nossa função é uma função constante. Para qualquer valor de x, a função f de x sempre terá o mesmo valor, né? Então, por isso, ela é aqui uma função constante. E aí temos aqui o nosso gabarito, que é a nossa resposta bonitinha para você. O intervalo do domínio em que a função é constante é exatamente para x maior ou igual a 0 e x menor ou igual a 0. Bom, alunos, era isso que o professor Paulo tinha para trazer para vocês nessa aula. Eu precisava mostrar para vocês como você identificar o domínio de uma função, né, tendo o gráfico, certo? Lembrando que falar de domínio, você está falando dos valores de x. Você está falando de todos os valores de x para os quais a função pode ser crescente, pode ser
crescente, decrescente, ou até mesmo ela pode ser constante. Aí eu te mostrei aqui uma maneira de escrever, né, esses intervalos, usando o que nós chamamos aí de linguagem de intervalo, tá bom? E aí acredito que você tenha entendido, pegado o jeito aí de escrever esses intervalos aí do domínio da função, certo? Então, era isso que o professor tinha para trazer. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido. Aguardarei você em nossa próxima aula, nosso próximo encontro.